Bom, Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia extraordinário para o nosso projeto Cartórios na Prática. Receberemos o professor doutor João Pedro Lamana Paiva, oficial de registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o tema Adjudicação compulsória extrajudicial na prática. Trata-se de tema atual e extremamente relevante. O procedimento foi criado pela Lei número 14.382 de 2022 e ainda suscita muitos questionamentos na órbita registral. Eu vou falar também um pouquinho para vocês do currículo do professor João Lamana Paiva. João Pedro Lamana Paiva. Ele foi presidente do IRIB no biênio 2015-2016. Como eu disse, é registrador titular de imóveis em Porto Alegre, possui longa trajetória de serviços prestados ao Instituto e à classe registral imobiliária. Presente nos encontros do IRIB desde 1977. João Pedro Lamana Paiva foi vice-presidente na gestão de Elvésio Duía Castelho, 2016-2009, e de Ricardo Basto da Costa Coelho, 2013-2014. Participou ainda ativamente em diversas diretorias do Instituto, como nas gestões de Elvino Silva Filho, Adolfo Oliveira, Carlos Fernando Westphalen, Santos e Sérgio Jacomino, em outras gestões como vice-presidente pelo Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente é membro do Comitê Latino-Americano de Consulta Registral, desde 1986. Membro do Conselho de Ética da Noreg Brasil, vice-presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, diretor de Cultura do Sindicato dos Registradores do Rio Grande do Sul, Sindregis, presidente da Fundação Escola Notarial e Registral do Rio Grande do Sul, Fundação Enore, membro da cadeira dedicada à memória da registradora gaúcha Glaci Maria Coste, na Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliária, sócio honorário do Colégio Registral Imobiliário de Goiás, professor na disciplina de Registros Públicos nas escolas superiores da magistratura Ajures e do Ministério Público ESMP e em diversos cursos de especialização em Direito Notarial e Registral. João Pedro Lamana Paiva é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Registral Imobiliário e graduado em Direito Registral pela Faculdade de Direito da Universidade Ramon Llull Exade, Barcelona, Espanha. Então, assim, o currículo é amplo, é vasto. Hoje é uma aula magna, muito especial para a gente. E eu gostaria, professor, de abrir a palavra para o nosso presidente da Noreg, que está também muito satisfeito em vê-lo aqui hoje, pois não, Ana. André Vilaverde. Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Quero dizer que é uma grande alegria, uma grande honra, professor Lamana. Esse é um projeto, nós começamos esse ano aqui, professor Lamana, e assim, tem sido um sucesso muito grande, né, de treinamento prático mesmo para todos os oficiais, tabeliães e principalmente, né, para os escreventes, para os substitutos. Estou vendo aqui muitos substitutos, muitos escreventes aqui. E, Ana, faltou uma presidência dele aí, viu? Que se eu não falar, minha esposa já me bate aqui, já que ele é presidente da Comissão de Gestão de Novos Negócios do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Grande Inter, é isso aí. Mas, professor, muito obrigado. Eu queria só deixar um recado aqui para todos os associados da Noreg, né, de dizer a quantidade de presidência que o professor Lamana Paiva exerce, a quantidade de atribuições, e Ana Diniz, nosso Josi Frota, que é vice-presidente da Noreg, ele nunca recusou um convite que a gente fez para ele, viu? Sempre que a gente faz, ele fala, André, é aula, é palestra ao vivo, ele sempre, então assim, que isso sirva de inspiração para todos os associados também, né, de se dedicar à atividade, dedicar não somente, né, entregar um pouco, né, professor Lamana, para Uhum. a atividade associativa, e eu já falei muito, muito obrigado, professor. Já estou com a minha canetinha aqui para anotar a sua aula. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em nome do meu querido amigo,
companheiro de muitas jornadas, o eficiente e sempre marqueteiro, podemos dizer assim, André Vilaverde, né? Que faz um trabalho maravilhoso, isso é muito bom. Nós precisamos mostrar e dizer o que somos, o que fazemos e o que representamos, porque a sociedade não nos conhece, não sabe a realidade da vida, sabe alguns em criticar, e nós estamos vivendo um momento muito difícil até com a mídia em cima dos notários e registradores. Mas como a gente trabalha muito sério em favor, em benefício da comunidade, com segurança jurídica, eu tenho certeza que nós vamos passar muito bem por essa fase aí. Então, em seu nome, em nome da Ana Ferraz, eu cumprimento a todos os colegas que estão participando aqui desse nosso encontro de hoje. E se me permitir, eu vou colocar aqui na tela, André, a apresentação. Vamos ver então aqui. Feito? Certinho? Estão todos vendo? Sim, estamos vendo, já apareceu para a gente. Tá Então, eu perfeito. posso iniciar a minha explanação? Sim, pode. Muito bem. Então, como o meu amigo André me pediu que eu fizesse uma apresentação eminentemente prática, esse é o objetivo da praticidade e dos dias que nós vivemos com mais esse grande instrumento que é a adjudicação compulsória extrajudicial, uma conquista enorme que tivemos em tão pouco tempo. Eu não me lembro de uma lei, né, de um ato da extrajudicialização, né, que foi tão rápida para a sua aprovação do que a adjudicação compulsória. E ela teve um sucesso, iniciou aí mesmo, acho que foi, né, com o encontro aquele da Justiça Federal, não foi aí? Hã? Foi aqui em Recife, aqui em Recife. Exatamente, em 2022, quando tivemos Foi. aí, em nome de todos os colegas, né, para representar o registro de imóveis. E aí lançamos esse enunciado, né, da adjudicação compulsória extrajudicial na prática. E tivemos sorte que foi aprovado com votos, etc. e tal, e imediatamente surgiu a medida provisória 1085 que começou a ser discutida, e aí nós conseguimos, através de um deputado de Santa Catarina, o Peninha, introduzir na medida provisória, na lei depois, né, a adjudicação compulsória. E em menos de um ano a gente conseguiu, então, transformar em lei. Então, é um achado mesmo esse trabalho e esse tema que nós vamos abordar aí. Uma pequena introdução. O famoso e magistrador Décio Antônio Herpen, conhecido de muitos, ele diz que as instituições notarial e registral representam uma organização social pré-jurídica. Uma organização social pré-jurídica, atendendo às necessidades da sociedade em sua estruturação. Qual é a estruturação, pessoal? Social, patrimonial e econômica. E quem não passa por um sistema registral e notarial no Brasil? A começar a iniciar pela pessoa física e a pessoa jurídica. Todos passam, correto? Estas instituições independem das vontades individuais, pois tornaram-se um fenômeno social permanente, ou seja, não vivemos sem ela. Uma criança sem registro é considerada inexistente para efeitos legais. Ela não consegue se comunicar, não é isso? E aí nós vamos depois para os negócios e vamos lá para a sucessão e acaba com a morte, com o registro do óbito, e aí inventário, partilha e tudo mais. Os notários e registradores estão a serviço de um dos valores supremos do direito. Qual seria? Segurança jurídica. Isso todos nós queremos. E sem ela, não haveria esse sistema de registro de imóveis hoje. E os notários com mais de 400 anos aqui no Brasil, certo? E os registradores de imóveis com mais de 181 anos. Isso é credibilidade, isso é eficiência, porque uma instituição que tem 181 anos
tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. E o registro de imóveis é o que dá o resguardo dos direitos para os negócios jurídicos, bem como terceiros interessados. A melhor forma de retribuírem a confiança delegada, porque nós recebemos uma delegação em função do rigoroso concurso, todos nós sabemos que, e mais ainda, hoje em dia, em matéria de lei material, que é o direito civil que nós exercemos, notários e registradores, é a atividade que mais se exige hoje e com mais novidades. A cada dia é uma emoção, ou um provimento estadual ou um provimento nacional. Hoje nós não temos nenhum provimento nacional, mas nós já tivemos um aqui no Rio Grande do Sul, o número 52, já referente ao registro de imóveis. E os estudos são enormes, então. Então, a prestar um serviço público de maior confiabilidade e eficiência, porque estão eles exclusivamente a serviço do direito material do cidadão. E direito material é Código Civil. É esse que nós trabalhamos. O notário, que é o receptor da vontade das partes, ele trabalha junto à sua mesa com o Código Civil. O registrador, além dos códigos, mais toda a legislação atinente a essa matéria tão linda, tão complexa, mas de sabor assim gostoso de se praticar. Aqui nós temos. Deixa eu só ver como é que eu tiro isso aqui de cima. Aqui, como é que eu tiro aqui? Será que é aqui? Não. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a adjudicação compulsória extrajudicial. A Lei 14.382 de 2022. Esta lei, gente, foi o marco, foi o divisor de águas, posso dizer assim, tá? Junto com a tecnologia e o avanço que nós tivemos com a pandemia. A pandemia foi o maior exemplo para notários e registradores do Brasil, porque foi uma catástrofe, foi um desastre, onde atingiu todos os países, pode dizer, do mundo, com a morte de pessoas e tudo mais. E aí, os serviços notariais e registrais poderiam se omitir? De maneira alguma. Quando esteve o lockdown, no dia 16 de março, certo? Uma sexta-feira, fechou todo digamos, o Brasil todo ficou no escuro, podemos dizer, tá? Nós também ficamos, mas já começamos a trabalhar para poder voltar logo. E aí conseguimos. Então, André, eu entendo que a pandemia, em função do provimento 74 de 2017, quando o CNJ lançou aquele provimento, deu um banzé, como se diz, no Brasil todo para os mais de 13.500 registradores e notários, não gostando do provimento em muitos casos, porque o provimento era rigoroso, muito rigoroso, tá? E aí exigia de nós, saindo de uma pandemia, podemos dizer, aliás, entrando logo seguindo numa pandemia, né? Mas nós tínhamos que confrontar o que nós tínhamos de tecnologia e o que faltava. E isso aí, André, nos ajudou muito. Tanto o CNJ como as corregedorias estaduais, do Distrito Federal, elas participaram imensamente e nos ajudaram muito, porque o CNJ disse: notários e registradores são indispensáveis e são necessários para as atividades notariais e registrais. Se não fosse o provimento 74 e se não fosse outras legislações anteriores, nós não teríamos o home office. E aí veio a catástrofe da pandemia. E nós não tínhamos um e-protocolo, nós não tínhamos um e-notarial, nós não tínhamos quase nada. E aquilo ali nos ajudou a fazer uma reengenharia, e em pouco tempo o registro de imóveis já tinha o e-protocolo, e logo em seguida o provimento 100 do e-notariado. Que achado esse provimento do e-notariado, certo? E aí eu acho aí, Vila Verde, que nós crescemos 15 anos. Nós não éramos para estar hoje aqui nessa tecnologia, nessa janela aberta aqui, de vários colegas de todo o Brasil, podemos dizer,
certo? Cada um na sua casa, mas juntos aqui, ó, para unirmos e trabalharmos engajadamente para fazer um bom trabalho, certo? Então isso ajudou. E aí veio em 2022, ainda com a pandemia, a Lei 14.300, que mudou o sistema registral brasileiro, trouxe inovações, houve uma modificação, foi o divisor de águas, diminuiu os prazos registrais, com o protocolo que tinha 30 dias veio para 20, e demais atos que eram para registrar 30 dias, para 10 dias e 5 dias. O único prazo mais longo que nós temos é a da alienação fiduciária. Os demais todos são 10 dias e até 5. Então, essa lei também introduziu para nós a adjudicação compulsória via extrajudicial, através do artigo 216b da Lei 6.015. Então, o Conselho Nacional de Justiça, através do provimento 150, que é o. E alterou o provimento 149. Hoje, pessoal, nós temos as nossas consolidações estaduais, né? E Distrito Federal, mas também temos conosco, né, um provimento nacional. Então, nós temos que estar atento aos dois. E os usuários, os operadores do direito têm que estar atento a esse aí, que também estabelecendo regras de processo de adjudicação compulsória, usucapião, inventários, tudo está lá no provimentão 149. Esse que nós temos que fazer. E aí, antes de mais nada, o que que nós temos aqui que eu posso dizer aos amigos? Afinal de contas, André, Ana e demais, pode comparar a adjudicação compulsória com o usucapião? Ou o usucapião com a adjudicação compulsória? Eis a questão. Essa é a primeira questão prática que eu trago para os amigos. Tá? Então vamos lá, um quadro que eu montei, tá? Eminentemente prático para tudo isso. Então nós temos base legal, usucapião extrajudicial no centro, que foi a primeira, e a adjudicação compulsória extrajudicial. Artigo 216A e 216B. Agora vem, origem do direito para uso capião extrajudicial. O que que nós temos que ter? Posse prolongada e incontestada. Posse. E para a adjudicação compulsória, contrato de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, promessa de cessão, cessão, permuta e etc. e tal. A posse é irrelevante. Requisitos: dá uso capião, posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo determinado. E agora, pasme, para a adjudicação compulsória, pagamento integral do imóvel, recusa do vendedor em transferir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Natureza, a uso capião, aquisição da propriedade. E essa aquisição pode ser originária, e eu entendo também, André, e derivada, em função do próprio provimento 65 e hoje o 149, que é uma matéria que a gente pode discutir sobre isso aí. Entendeu? Eu acho que a originária é quando esse imóvel nunca teve acesso ao registro de imóveis. Aí ela é originária. Porque não cabe penhora, não cabe arresto, não cabe hipoteca, não cabe disponibilidade. E a derivada é porque existe o título registrado. E agora eu vou usucapir. Entende? E aí, então, a aquisição. E aí, e a adjudicação, o que que é? Transferência forçada da propriedade. Porque um não quis outorgar a escritura ou não quitou o preço e etc. e tal. Interferência judicial só ocorre se houver impugnação ou nota devolutiva, certo? Tanto um como para outro. Então, minha gente, ambos são procedimentos que facilitam a regularização de imóveis. E aqui entra na regularização essa possibilidade, tanto um como o outro, que é para regularizar o imóvel, reduzindo a burocracia e os custos de um processo judicial. A escolha entre um e outro, da situação específica do imóvel e do direito que se pretende reconhecer. A escolha é sempre de materialização dos negócios jurídicos, pelas formas prescritas em lei, visando resguardar direitos e evitar burla ao sistema.
Tanto um como. Tu não, eu vou requerer usucapião porque não tem pagamento de imposto. O que é isso? Isso não existe. Olha, eu vou escolher porque eu não quero. Não, não é assim. Daí a prova, digamos, a materialização dos negócios. Cada caso no seu caso. É como diria, né, o Tim Maia, não é isso? Eu não dizia mais ou menos assim? Me dê motivos, eu vou embora, e cada um na sua, né? Então, na adoção, tanto do procedimento usucapião extrajudicial como na educação compulsória, o notário e o registrador deverão certificar que foram esgotadas todas as possibilidades da formalização do título pela via adequada. E aqui eu volto, tá, ao provimento 149, que prevê a possibilidade da instauração de conciliação e ou mediação em dois momentos distintos, tanto para um como para outro, antes da lavratura da ata notarial e após a apresentação, se houver impugnação. As duas espécies de procedimentos serão instruídos com ata notarial, lavrada pelo tabelião de notas. Na uso capião, a ata notarial, preste atenção, atestará a existência e qualificada posse. Esse é o papel do notário. A existência prova a qualidade da posse do uso capiente. Ao passo que na adjudicação compulsória extrajudicial, a ata notarial, tá, atestará o inadimplemento da obrigação do promitente vendedor, tá? Ou, inverso, o promitente comprador quer receber a escritura, aliás, o promitente vendedor quer passar a escritura e o comprador não quer, daí é outro, tá? Outorga da escritura de compra e venda e etc. A utilização da ata como meio de prova em processos judiciais não é novidade, tendo em vista a já reconhecida credibilidade do instrumento produzido pelo tabelião. Os notários tiveram um upgrade com essa do Código de Processo Civil, com esse artigo 384. Quando muitos não queriam a ata notarial, não, até o próprio judiciário se manifestava. A ata notarial não substitui a prova. Mas eu pergunto, os registradores e notários queriam que substituísse a prova? Não, não era esse o objetivo. A ata notarial tem por base comprovar atos e fatos que estão ocorrendo em certo momento. Esse é o objetivo, correto? Então, a ata ela denota a relevância que esse mecanismo ganhou no processo judicial, extrajudicial, valorizando ainda mais a atividade notarial. E aqui tem só um detalhe, que está previsto lá no artigo 410, tá? O 410, sobre esse tema aqui para encerrar, que está aprovado. Uma coisa é a posse e a outra é o pagamento. A outra é a negação do tabelião. Então, um trabalha com posse do imóvel, que tem que provar e tem que atestar. O outro trabalha com documentos, certo? Trabalha com documentos. Então, o 410, o parágrafo 2º, diz assim, ó, em qualquer dos casos, tá? Deverá ser justificado o óbice e a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema registral de atribuição de impostos de transmissão sobre os negócios imobiliários. E aí diz, devendo o registrador e o notário alertar o requerente e as testemunhas que a prestação declarada falsa do referido configurará falsidade. Então, estamos no caminho, meus amigos, tá? Bom, aqui, superada essa escolha, ou é uso capião ou é adjudicação, eu tenho isso comigo, uma coisa é posse e a outra coisa é o inadimplemento, o pagamento, a quitação daquela promessa de compra e venda. Aí, superada esta escolha do Instituto, iremos estudar agora o procedimento da uso capião, da adjudicação compulsória extrajudicial. E depois que a lei foi modificada e que veio o provimento, eu separei, André e Ana, em 6 fases, bem prático mesmo. 6 fases. E essas devem seguir a ordem, pelo menos na minha ótica. E eu quero dizer aqui o seguinte, ó. Por exemplo, eu não vou falar aqui como é que surgiu, como é que não era, para que veio. Quem quiser
Basta acessar esse aqui lá no IRIB, ó, e nós temos. Tá dando para ver ou não? Não? Não, não tá Não dando. tá. Tá, Não é mas porque. o André já tem aí, ó. É a adjudicação compulsória extrajudicial. É essa aqui, ó. Pronto, agora Correto? apareceu, professor. Agora tá É, dando para ver. a audiação Pronto, compulsória extrajudicial, lá do IRIB. perfeito. Aqui eu trato sobre tudo que vocês possam imaginar. Muito bem. E aqui, André, se o pessoal continuar comportado, no final vocês vão fazer um sorteio e depois me manda o endereço que eu encaminho para o Felizardo, tá bom? Uma coisa Então boa, vamos professor. lá. Utilização subsidiária das regras do Código Civil e do Código de Processo. O que que nós somos agora com essa extrajudicialização? Quem que nós estamos substituindo aqui? O judiciário. Então, para substituir o judiciário, daí também o sentido de que para ser notário ou registrador tem que ser formado em direito, com exceção daqueles com mais de 10 anos de atividade, etc. e tal. Mas hoje isso tem qualificados. Então, o registrador de imóveis não pode exigir menos do que o juiz. Não pode exigir menos do que o juiz. O paralelismo entre as vias judicial e extrajudicial gera aproximação de formalidades entre os procedimentos. Daí que temos que ter o nosso conhecimento de todas as funções do direito. E começa com o Código Civil. Ademais, considerando que privilegiar a eleição da via adjudicação compulsória em detrimento da via do uso capião é um dever imposto pelo legislador. É aquele artigo que eu falei ali, ó, o 410, parágrafo 2º, que a gente já comentou. Parece-me recomendado que o registrador passe a adotar a mesma postura do judiciário. Nesse diapasão, o procedimento que a seguir será exposto contém regramentos referidos legais, de acordo com o artigo 216b e do provimento lá 150. Se não, vejamos. Fase 1. Tentativa de conciliação e mediação. Quando? Antes da lavratura da escritura pública. Antes da lavratura da ata notarial. Por quê? Está lá no artigo 440G, parágrafo 8º do provimento 149. O tabelião poderá instaurar procedimento de conciliação ou mediação antes da lavratura da ata. E de acordo com o parágrafo 8º, artigo 440G, o tabelião de notas poderá instaurar a conciliação ou a mediação antes da lavratura da ata notarial, desde que haja, detalhe, concordância do requerente. Qual o requerente? O promissário comprador ou cessionário que quer receber a escritura. Ah, mas eu já tentei, mas podemos tentar de novo. Agora vai entrar a figura do notário, a figura do tabelião. Entendeu? Se uma intimação recebida pelo notário, pelo registrador ou pelo oficial de justiça, às vezes muda de figura. Completamente, tá? Então, desde que haja concordância do requerente, a fim de evitar a demanda de tempo e dinheiro, bem como assegurar a efetivação do negócio em menor prazo, com o procedimento que pode ser resolvido através de acordo requerente ou requerido. Por isso essa antecipação, gente. Por isso essa realidade. Imagina se o promissário vendedor concorda. Olha o tempo que você economiza disso aí. Tudo, certo? Artigo 440G diz assim, ó, além dos demais requisitos para fins de adjudicação compulsória, a ata notarial conterá, parágrafo 8º, o tabelião de notas poderá instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados, desde que haja concordância do requerente, nos termos do capítulo 2, tal, tal, tal. E vem uma observação aqui, que é muito importante que todos saibam. Tenho certeza que os colegas e muitos prepostos sabem também, mas não custa lembrar. A conciliação e mediamento constante do provimento 150, tá? É um procedimento especial, gente, diverso do constante da Lei 13.140 de 2015. É exclusivamente para esses casos da adjudicação compulsória e também
da uso capião e também da retificação, minha gente, que é extramuros, que é intramuros, correto? Não é aquela da Lei 13.140 que o notário, o registrador tem que fazer 380 horas extras. Não é essa. Essa aqui é especial. Então, ele pode fazer isso para agilizar. A conciliação e mediação, em sendo positiva, ensejará a lavratura imediata da escritura de efetivação do negócio jurídico, qual seja a compra e venda. O 440B. O que que diz esse 440B? Ele diz assim, ó, pode dar fundamento à adjudicação compulsória a quaisquer atos. Veja a extensão que deu o provimento, quaisquer atos ou negócio jurídico que implique na promessa de compra e venda, na cessão, na promessa de cessão, na promessa de permuta, bem como as relativas de cessões e promessa de cessões. Olha como ampliou, ampliou mesmo. Sendo infrutífera essa tentativa, não sendo de interesse do requerente, a tentativa de conciliação e mediação, o que fará o tabelião agora? Lavrará a ata notarial. Então, análise preliminar do tabelião. Agora vamos para a análise dele. Considerando que foi escolhido pelo legislador a forma do título de tabelionato de notas, haja vista que todo o conjunto probatório deverá constar da ata notarial, ao notário caberá uma análise preliminar acerca da viabilidade do procedimento de adjudicação compulsória. O que é o tabelião? O tabelião é o receptor da vontade das partes. Ele é o jurista que está ali à disposição da comunidade para viabilizar os negócios. Então, ele vai ter que estudar, tá? Para orientar o requerente. Em que pese tal atuação não constar do artigo 216b, a referida disposição consta do parágrafo 1º do artigo 440G agora. O que diz esse artigo? Ele diz assim, ó, artigo 440G, ó. Além de seus demais casos, vamos lá para o parágrafo 1º. O tabelião de notas orientará o requerente acerca da eventual inviabilidade da adjudicação compulsória via extrajudicial. Ele vai orientar, porque de repente a pessoa gasta em vão e não consegue. Então, o tabelião fará este detalhe. Fase 2. Agora vamos avançar. Qual é a fase 2? Ata notarial, que está lá no 440F do provimento. Ata notarial. E daí, o que se fará com essa ata? De quem é a competência para a lavratura de ata notarial? Que irá instruir o procedimento de educação compulsória? Aí nós vamos agora para a Lei 8.935 também. A ata notarial será lavrada por tabelião de notas de livre escolha do requerente. Repito, de livre escolha do requerente. Estamos falando em adjudicação compulsória, não em uso capião. Uso capião é o tabelião da circunscrição do imóvel, porque ele tem que comprovar a posse, pode fazer uma diligência, etc. e tal. Aqui não, aqui é prova documental. Então, a escolha do requerente, tá? Que disposto na Lei 8.900, que diz, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que chegue no domicílio das partes, no lugar da situação. Eu posso adquirir um imóvel e lavrar numa escritura aí em Pernambuco? Posso ou não posso lavrar a escritura aí? Posso. É livre a escolha do notário, como é livre a escolha do advogado, da religião, escolher um time de futebol, de preferência o glorioso Esporte Clube Internacional. Tudo isso aí é livre. Eu não posso escolher o registrador em função da circunstância e da competência dele, né? Entendeu? Mas é livre a escolha. E aí há, portanto, a possibilidade de sucessão do enotariado. Outro grande lance, minha gente. O enotariado, podendo a ata notarial ser lavrada por qualquer tabelião do território nacional. Está lá no artigo 284 e seguintes do provimento 149. Isso, meu amigo, está aqui ó, no celular, o e-notariado aqui, ó. Todos tinham que ter no Brasil isso aqui, ó, certo? Porque pode transferir uma propriedade, pode lavrar uma ata notarial, pode reconhecer firma, etc. e tal. Então, uma vez que
a adjudicação compulsória, a ata notarial deverá ter apenas situações documentalmente comprovadas. Gente, é prova documental, sendo desnecessário para o preenchimento da diligência local, uma vez que a posse é irrelevante, bem como as características do imóvel, deverá obrigatoriamente dar-se publicidade na matrícula. Quais são os requisitos da ata notarial? Meu amigo André, eu não vou dar os requisitos todos aqui, porque está no provimento, mas eu só vou destacar a referida matrícula ou a transcrição, a descrição do imóvel com o ônus ou gravames. Deixa eu aproveitar o provimento 195 aqui agora, quando fala referência à matrícula. Se tu tiver que abrir matrícula desse imóvel que está sendo objeto de adjudicação compulsória, já vamos utilizar o provimento 195 e vamos colocar o CEP, que é exigência agora, correto? Na transcrição para mudança para matrícula também. Identificação dos negócios jurídicos que dão fundamento à adjudicação. A prova de inadimplemento integral, isso para mim aqui é o top. Você tendo isso aqui, é a mesma coisa que tirar a bala de criança. Mesma coisa. As provas do desenvolvimento, né, do preço e do cumprimento da conservação, a transferência e a negociação. Identificação das providências que deveria ter sido adotadas. O valor venal atribuído ao imóvel da adjudicação. Não queiram fazer coisas diferentes que não dá, gente. Depois, na venda, você vai ter que pagar o imposto maior. Importante, ainda deverá constar da ata notarial que o requerente tem ciência de que não tem valor o título de propriedade. Isso é importante. O tabelião deve alertar o requerente, sendo que o referido instrumento público será utilizado na instrumentalização do pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. No caso necessário do ingresso procedido judicial, poderá ser utilizado como meio de prova depois. Ademais, caso o tabelião entenda cabível, poderá incluir na ata imagens, documentos, transcrição de gravações de som, depoimentos, testemunha, declaração do requerente, etc. e tal, para comprovar. Porque uma ata bem elaborada é uma petição daquela prevista no artigo 282 do Código de Processo, que é irrecusável por qualquer magistrado. E uma ata contendo tudo isso que nós estamos falando é irrecusável pelo registrador também, certo? E aí os parágrafos do artigo 440, descrição do imóvel, identificação que nós já falamos, tá? Aqui o referido dispositivo, tal, isso aqui também é formador de título translativo, é com o tabelião, é com o judiciário, o escrivão, é com o advogado no instrumento particular, é o poder público municipal, estadual e federal com os instrumentos públicos, e aqui vem prova da quitação. A prova de quitação do preço do negócio jurídico, a qual confere ao promitente comprador a pretensão de adquirir a propriedade do imóvel, deverá constar da ata notarial lavrada pelo tabelião de notas. Está lá no parágrafo 6º do artigo 440-G. E o que diz esse parágrafo? Tá? Ele diz assim, ó, o sexto, tá? O parágrafo 6º, para fins de prova de quitação, a ata notarial poderão ser objeto de constatação, além de outros fatos e documentos. E aí vem aqui agora. Se não houver termo de quitação formalizado, como deverá ser comprovada a quitação, gente? O tabelião vai deixar de lavrar a ata? Não. Ele vai tentar de todas as formas comprovar. Então, de acordo com o parágrafo 6º, né, poderão ser contratados, além de outros, ação de consignação em pagamento, com valores depositados em juízo, mensagens, inclusive eletrônicas, em que declare quitação do reconheça o pagamento, comprovante de operações bancárias, informações prestadas na declaração de imposto de renda. Gente, aqui na primeira zona do registro de imóveis, que tem 160 anos, né? E vou te dizer aí, meu caro André, a tua obra já está reservada aqui, ó. Opa, beleza. Só que você vai ter que vir buscar aqui, porque pesa Já muito, vou. né? Estou devendo Hã? essa visita aí para conhecer o estádio também. Isso aí, meu amigo, tá? Essa dos 160 anos. Então, na declaração de renda, se a pessoa é super organizada, ele lança lá, olha, em 2010 eu vendi para o André Vilaverde, prometi a venda.
Ele me deu 500 mil e ficou me devendo 5 parcelas de 50, correto? Aí passou o ano, aquele virou, chegou no fim do ano, eu recebi. O que que eu, como promitente vendedor, vou colocar lá na minha declaração? Que recebi o restante dos 250 mil do André, correto? E segue a minha declaração como sendo ainda o proprietário lá, porque ele não transferiu. Mas eu já não tenho a prova por isso aí. No ano seguinte segue normal, porque não tem mais o que pagar, porque já está de dividendo. Recibos cuja autoria seja passível de confirmação, aí é ato do notário. Averbação ou apresentação de termo de quitação, de que trata o artigo 32 da lei, incisos 2 da lei, o artigo 67 da lei 6.015, notificação extrajudicial destinada à constituição de mora. Quem é que coloca a mora no devedor? Ou é o tabelião de protesto, ou é o registrador de imóveis, né? Ou o judiciário, não é isso? Aí que se verifica. Então, aqui, ó, exaustivos meios de prova poderão ser usados para comprovar a posse. Emolumentos da ata notarial. Enquanto não tiver nacional, nós vamos ter aqui que diz que você cobra pelo regimento de cada estado e Distrito Federal. Então, vai cobrar. Fase 3 do procedimento. O que é o procedimento? Agora nós avançamos. Nós já temos a ata notarial. Agora, o profissional do direito, o advogado, que tem que ter para todos os casos, requerimento inicial ao registro de imóveis. Aí para quê? Para protocolar de acordo com o artigo 440-K. Circunscrição para a tramitação do processo de educação compulsória. Vale aqui na primeira, em Porto Alegre, como vale no Recife, em Pernambuco, aí, na capital, Recife, tá? Por que que vale? A circunscrição para o processamento da educação compulsória está previsto no artigo 440, o qual determina que será o ofício do registro de imóveis da atual situação do imóvel. Então, eu sou titular da primeira zona, tá? Qual é a tua zona aí, André? Aqui é o segundo. É o segundo. Bem, Segundo. então, muitos outros que criaram depois vão depender de você. E também alguns da primeira zona. Então, se o imóvel ainda não foi para a terceira ou quarta zona, certo? Não foi, o processo vai tramitar é lá naquele da circunscrição. Ele vai pedir uma certidão atualizada e vai ingressar lá. Não é no segundo registro de imóveis de Recife, e sim no terceiro, no quarto que foi criado. Então, se o registro imóvel ainda estiver na circunscrição do ofício do registro anterior, o requerente apresentará a respectiva certidão para levar para lá. Quais os contratos que devem ensejar a indicação? Já falamos, 440B, que são esses aqui que está lá inserido. O rol dos negócios jurídicos citados não é exativo. O rol não é exaustivo, cabendo igualmente tal procedimento para o caso de ajuste de dação em pagamento. Por exemplo, instituto, né, comumente aplicado como envolvimento do Instituto de Incorporação Imobiliária, não se restringindo a aplicação a esses casos. Quem pode requerer, nos termos do artigo 440-C, tá? Possui legitimidade para requerer adjudicação compulsória extrajudicial. Qualquer adquirente ou transmitente, que é a inversa, nos atos e negócios jurídicos estabelecidos no artigo 440-B. Aí está aí a lei, o que diz? Ó? São legitimados a requerer o promissário comprador ou o promitente vendedor, ou cessionário. Provimento secundário possui legitimidade. Legitimidade do promitente vendedor. Aqui é a inversa. Essa aqui também. Vai ser muito fácil para o promissário vendedor outorgar a escritura do que o promissário comprador se não tiver a quitação. Porque neste caso da inversa, o promissário vendedor já tem a quitação. O que ele vai fazer se torna fácil. No tocante à possibilidade do prometente vendedor se valer do procedimento, esta será para a hipótese do promissário comprador se encontrar em mora para a obtenção do título, quando estiver criando o óbice da regular escrituração. Tal a alternativa tem por escopo auxiliar o promitente vendedor a retirar formalmente o imóvel de seu patrimônio. Gente,
Aí em Recife deve ser a mesma coisa, gente. Aqui na capital, eu tenho dezenas de sociedade por SPE, sociedade por. Agora sociedade. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Os senhores sabem, é SPS. E elas não conseguem fechar a empresa porque muitos não conseguiram transferir os imóveis porque os adquirentes não querem receber. Então, o que que pode fazer? Aqui, o promissário vendedor pode ingressar. Ah, mas daí ele tem que pagar a ata, os movimentos da ata, do registro e o ITBI. Sim, tem que fazer isso. Mas se ele quer se livrar, ele faz. E ato concomitante, gente, ele já executa o promissário comprador, que vai receber a escritura, tá? Já para averbar na matrícula a dívida que ele teve, do pagamento dos emolumentos, do tabelião e notário e do ITBI. Então ele faz tudo junto para poder se ressarcir. Não pagou, entendeu? Esses emolumentos, ele adjudica o imóvel para ele depois. Pronto, ele volta para o imóvel. O que deverá constar no requerimento? Aqui eu tenho uma sugestão também. Os requisitos para a petição inicial estão dispostos no 440L, que são os seguintes. Gente, são iguais. O da identificação do imóvel, número do cadastro, descrição do imóvel, histórico dos atos, tá? Pedido de notificação, pedido de deferimento da indicação. É possível acumular pedidos de imóveis? Sim, é possível acumulação de pedidos referente a imóveis diversos, contanto que preenchidos os requisitos legais. Todos os imóveis estejam na circunscrição do mesmo ofício, que haja coincidência do interessado, legitimados ativa e passivamente, da acumulação. A possibilidade de acumulação dos pedidos está lá previsto no artigo 440-D. Quais os documentos necessários, documentos e certidões que deverão instruir? Artigo 440-M. Determina que o requerimento inicial será instruído necessariamente pela ata notarial, que vai servir de base depois para a decisão do registrador, pela via original, do instrumento do ato ou negócio jurídico que se funda na indicação compulsória. E aqui está uma observação. Aqui em Porto Alegre já tem usado. Tendo em vista que os requisitos da ata notarial e do requerimento são semelhantes, bem como o requerente nela comparece sendo assistido pelo advogado, não seria possível já constar o requerimento na ata com os demais requisitos? Hoje em dia, todas as escrituras são lavradas e diz o seguinte, ó, os outorgantes e vendedores já autorizam o promissário comprador e ao registrador a averbar tudo que for necessário sem precisar de requerimento. Isso é um achado, gente, tá? Aqui importa observar a prova, isso aqui é importante, ó. Onde é que teria que essa prova de quitação? Por ocasião da lavratura da ata. Mas e se chegar depois no registro de imóveis e não der certo? Mais uma bucha para o promissário comprador? Vai perder agora, vai ter que entrar no pedindo ressarcimento? Então, na minha sugestão, vai ser lá no final, na fase 5, ele vai exigir o recolhimento do ITBI. Tá? Prometendo condições, demora. Tá? Como proceder na hipótese de existir processo judicial em andamento? A mesma da usucapião, gente. Peça a desistência ou a suspensão por 90 dias. É a mesma o procedimento, correto? Isso todos nós já sabemos. Como funcionará a tramitação do registro imóvel? De acordo com o artigo 440-Q, tá? Interessado apresentará o oficial do registro de imóveis para protocolo presencialmente ou por meio eletrônico, sistema de eletrônico de registro público, o CERP ou o registro digital. Nós estamos finos agora, né? Tudo chiques, né? Aqui no meu ofício, só para ver como está dando certo, eu tenho momentos que eu empato 50%, já tive duas vezes, uma semana passada e a outra ontem. 50% pelo NR e 50% presencial. E nos demais, 40% NR, 45%, 39% e o resto presencial. E logo, logo nós estaremos todo no eletrônico. Os efeitos da permutação ficarão prorrogados até o deferimento ou rejeição, igual da retificação, igual da uso capião.
Tanto na adjudicação compulsória quanto na uso capião, a atuação do registro de imóveis é, portanto, diferenciada, tendo em vista a materialização de um procedimento administrativo similar, inaugurando funções e rotinas novas, devido ao processo legal. A prorrogação pode até ser solicitada, caso haja necessidade, lá no final, inclusive, nós vamos falar. Tramitação iniciará com o protocolo, que é a base, priori tempore potiuro, e a autuação do respectivo requerimento, petição inicial, firmada pelo advogado assistente e o defensor público. Importante destacar que, que o disposto no parágrafo 1 do artigo 440-C, procuração deverá conter poderes específicos para o caso de adjudicação. À vista dos documentos, o análise estando em conformidade, ela adotará as medidas necessárias, o envio da notificação ao requerido. Com efeito, a qualificação do título deverá observar o prazo de 10 dias úteis, correto? Qualificação do título, está iniciando. Depois aí tem os prazos que se prorrogam, mas o inicial são 10 dias úteis. O que ocorrerá se o requerimento não atender os requisitos do artigo 440-L? O requerente será notificado para proceder à emenda da peça inaugural em 10 dias úteis. Tudo são dias úteis, tá? Decorrido o prazo legal sem implementação do interessado, os requisitos, o oficial registrador extinguirá o procedimento e cancelará a prenotação, de acordo com o artigo 321 do Código de Processo, extinguindo o processo. Esse depois servirá de base. Aqui eu faço um procedimento também, averbação de notícia da existência do procedimento na matrícula, porque ele não perdeu ainda o imóvel, está tramitando. Digamos que entre alguma coisa em nome ainda do promitente vendedor, uma hipoteca, uma adjudicação compulsória, como é que fica? Certo? Então, positiva qualificação, se faz uma averbação. Aqui estão ainda os slides, eu vou deixar à disposição para vocês depois distribuir para o pessoal aí que tiver interesse. Aqui está, atendendo o princípio registral da concentração. Hein, meu amigo? Concentração. Quanto tempo eu tenho ainda? É, professor, a gente está chegando ao final, né? Temos 8 minutos, mas o Não, senhor mas fica eu, à eu comecei, vontade. eu comecei 20 para 5. Então, fica à vontade, faça a sua Então, conclusão. pelo A gente meu está amando, cálculo, eu professor. tenho mais Se 10 minutinhos, tá bem? tem mais, se o senhor quiser mais, pode ir Ah, aproveitando. tá. Vá Obrigado. adiante, vá Mas adiante. 10 minutos eu resolvo aqui. Eu estou cronometrando aqui, ó. Fase 4. Nós temos 6 fases. Notificação, artigo 440. Quem é o responsável pela notificação? O registrador de imóveis. Redigirá a notificação para fins de entrega ao destinatário. A notificação está prevista no artigo 440-R e diz assim: se o requerimento inicial preencher o seu requisito, o oficial do registro notificará o requerido para outorgar a escritura. Forma de enviar envio de notificação, 440-T. Instrumento de notificação, que será elaborado pelo registrador e encaminhará pelos correios, com aviso de recebimento, facultado encaminhamento por oficial do registro de títulos e documentos. Eu tenho usado o registro de títulos e documentos, até para colaborar com os colegas registradores de títulos de documentos, né? Que o serviço, que cada um no seu galho. Cada um no seu devido lugar. Sem prejuízo dessas providências, deverá ser enviada a mensagem eletrônica de notificação, se houver prova do endereço eletrônico, etc. e tal. Tá? E agora, cada dia está melhorando, porque nós temos agora, podemos colocar o CEP e tudo, então isso aí cada vez vai melhorar. Observação: por mensagem eletrônica, entende-se SMS, WhatsApp, e-mail. Contatos esses que são de responsabilidade do requerente informar, declarar expressamente, tá, o conhecer o meio eletrônico do contato requerido. O que deverá constar na notificação? Estão aí no requisito do artigo 440-S: identificação do imóvel, nome e qualificação do requerente e requerido, determinação para o requerente de um prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento da notificação, anula a transmissão da propriedade, impugna o pedido, advertência de que o silêncio deverá implicar na presunção,
instruções sobre a forma de apresentação da impugnação. Eu tenho por hábito também aqui orientar o pessoal de que quando vai essa notificação para se o promissário vendedor outorga a escritura, já dizer qual o tabelionato que o requerente já escolheu, para já facilitar tudo nesse sentido. Quem é o responsável pelo recebimento da notificação? Pessoa jurídica, a pessoas com poderes de gerência geral, administração, funcionário responsável pelo recebimento da ocorrência, e aí nós temos aqui também no Código Civil, né, a notificação pelo administrador e pelo fato de lá. Pessoa jurídica extinta, liquidante, o último administrador, ou então, caso esteja em lugar incerto ou desconhecido o notificado, será feita por edital, tudo comprovado pelo oficial do registro de documento. Notificação do cônjuge com o companheiro. Deverão ser notificados o cônjuge e o companheiro. Consentimento para a validade do ato jurídico. Condomínios edilício, já sabemos, é o mesmo na praxe, essa da alienação fiduciária, da retificação, é o responsável por ele lá. Requerente falecido, tá? Será ser notificados os seus herdeiros legais. E aí verifica se ele já deu abertura, né, no procedimento e vê quem são os herdeiros, etc. e tal, e aí poderá ser feito pelo inventariante. Notificação realizada. Se realizada já decorridos 15 dias úteis, sem manifestação do outorgante da escritura, ficará caracterizada a prova do inadimplemento e tal ocorrência será certificada pelo registrador. Como saber se não houve a manifestação do notificado? Dificuldades podem ser encontradas se houver contra-notificação. Desse modo, na própria notificação deverá ficar esclarecido ao notificado a forma pela qual ele deverá obter a devida insurgência, indicando o endereço e e-mails eletrônicos, né, do contato com o registro de imóveis. Como proceder na hipótese de notificação expressamente anuir como pedido? De acordo com o artigo 440-Y, havendo anuência do requerido, o oficial dará sequência ao procedimento na forma do parágrafo 2º da referida anuência formalmente, tá, para a fase final de qualificação do deferimento do registro. Deferimento da adjudicação. Artigo 440 determina, não havendo impugnação afastada a que houver sido apresentada ou anuído, o requerido ao pedido oficial do registro de imóveis em 10 dias úteis. Deferirá o pedido em nota fundamentada. Aqui, meus amigos, também tem um exemplo de uma nota, despacho fundamentado da emissão. Olha assim, despacho do registrador igual ao judicial, tá? Da carta de decisão comissão. Quando concluída a fase da notificação, sem oposição do requerido, será deferido o pedido por despacho fundamentado, culminando com a formalização do título de transmissão por meio da emissão da carta de adjudicação, né? A analogia da carta judicial. Então, vai ficar à disposição lá no cartório, no ofício, a carta de adjudicação com todos os requisitos e dados. Para quê? Para que ele pegue essa carta agora e vá emitir a guia de recolhimento do imposto de transmissão. Note-se que para o despacho deferitório, corretamente atribui mesmo o requisito de validade que tem sentença judicial, qual seja a formalidade legal do conteúdo decisório. Aqui, minha gente, tem um modelo também do despacho deferitório. Está aqui à disposição dos amigos, tá? Despacho deferitório, que ensejará na disposição da carta. Carta de adjudicação compulsória à disposição da parte adjudicante. Está aí o modelo também dessa carta. Fase 5, estamos chegando ao final. Artigo 440-L. O que nós temos? Fase fiscal. Agora sim, já está sendo deferido. Não tem por que ter qualquer nota devolutiva ou impugnação, porque ninguém já passou o prazo, já foi certificado a carta de adjudicação, a emissão da guia de imposto, que tem 5 dias úteis, o adjudicante, o qual poderá, sob estado, pedir requerimento.
tá, do prazo estabelecido. E aí vai estar a critério do registrador. Concedo mais 5 dias, porque ele está buscando o dinheiro para fazer, digamos assim, esse recolhimento. Aí temos que ver também no caso do Ceará aí, o imóvel é foreiro, deverá ser apresentado também prova de quitação do laudêmio, portaria, certidão, etc. e tal. Fase fiscal ainda. Não havendo pagamento do imposto, o processo será extinto. Está lá no 440J. Depois decorrido o prazo final, não é isso? Cancelando-se a ofício, a averbação e tudo mais. Não obstante comprovado posteriormente o pagamento do imposto de transmissão, e quando for o caso do laudêmio, poderá o requerente protocolar a carta expedida que prevalecerá válida para que certifique, se perfectibilize o ato notarial. Fase 6 e final. O que nós temos aí? Despacho deferitório do registrador para proceder o registro. Artigo 440-F. Determina que, não havendo impugnação afastada a que houver sido apresentada ou anuído o requerimento tal, tá? O oficial do registro de imóveis, em 10 dias úteis, expedirá nota devolutiva para que sejam supridas as exigências, se tiver o caso, e etc. e tal. Após a tramitação, constatada a apresentação de toda a documentação exigida por lei, anuência, inadimplemento do promitente vendedor, comprovando o recolhimento ITBI, será deferido o registro do domínio nos termos do provimento, tá? Servindo de título a carta de adjudicação compulsória extrajudicial, expedida em conformidade com o referido despacho, em conjunto com a ata notarial, o requerimento e a respectiva promessa de compra e venda, cessão ou outro documento. Procedido o registro, o processo será arquivado. Emolumentos, igual do notarial. Depende de cada estado que for aplicar, correto? Modelo de registro de adjudicação compulsória. Está aqui aonde for registrado o imóvel que foi adjudicado. Tabelionatos denota dano econômico, 50% aqui, e os outros 50%. Conclusão: passamos a contar com mais um instrumento para materializar o direito pela via extrajudicial. Em que pese o texto legal não tenha resolvido todas as questões, não nasceu perfeito. Será possível registradores, notários e advogados iniciarem uma materialização da adjudicação compulsória com o que nos foi ofertado. A desjudicialização, ou seja, extrajudicialização, serve à população brasileira, pois é uma premissa que se impõe para a sociedade. Muito obrigado. Poxa, parabéns, professor. Que aula incrível. Nós Obrigado. ficamos encantados. Foi realmente, eu estou falando verdadeiramente, viu, professor? E Sim, hoje nós batemos recorde, viu, de assistência. Essa aula magna foi um sucesso total. Mais de olha aí. 77 pessoas visualizando online, ao Sim, vivo, a aula de hoje. Então, foi muito bom. Muitas perguntas aqui no nosso chat. Eu vou ler uma para o obrigado. senhor. Percebo que a maior dificuldade nesta notificação tem sido a localização do promitente vendedor em endereço certo. Muitas vezes são empresas antigas com qualificação incompleta na ata e documentos, e os advogados recusando apresentar maiores buscas. Foi Sim. um questionamento que foi apresentado aqui Bem, no chat. neste caso, assim como é também na uso capião extrajudicial, a grande dificuldade nossa está na comprovação dos titulares da propriedade, principalmente quando falece, e aí tu vai buscar. Neste caso aqui, por isso que eu uso o registro de títulos e documentos, ele vai se esforçar sobre todos os aspectos para que busque. Não conseguiu, é de difícil acesso, ele vai certificar e nós vamos ir por edital. Edital eletrônico ou papel, enfim, mas é por aí.
Entendeu? Eu sei que é difícil, mas o profissional do direito tem que também nos ajudar. Ele tem que buscar também alguns endereços. Nós aqui procuramos agora buscar pela internet digamos, da associação comercial, do poder público municipal, o endereço melhor, mas quando não tem, a gente pede para o requerente, que ele também tem que trabalhar. O advogado do requerente tem que ir buscar. Não é fácil. Por que que para nós é difícil e para os outros não pode ser? Então nós temos que, tem possibilidade? Tem. Cada caso é um caso. Perfeito, professor. Outra dúvida. Foi de Eva Tenório essa. A compra foi de fração ideal pequena, com possibilidade de escriturar e registrar em condomínio civil. Não pode desmembrar. O comprador quer usucapi ao invés de escriturar, alegando o motivo de que precisa de matrícula individualizada para poder vender o bem por financiamento. Podemos aceitar este motivo para lavrar a ata notarial para uso capião? Aí, aquilo que eu iniciei, por isso que eu iniciei já com essa comparação aqui, que é fundamental, tá? Esse momento certo. Eu sou tabelião, e daí a parte me procura, tá? E aí alega isso que foi aí, isso aí se trata de um apartamento com condôminos, é isso? A compra de fração ideal pequena, com possibilidade de escriturar e registrar em condomínio civil. Tá. Não, Mas esse prédio já está terminado? Ele tem um empreendimento? Ele tem tá, incorporação? Ou só tá tem dizendo, aprovação da prefeitura e não tem incorporação? Se não ele está dizendo tiver, se tiver que não pode. incorporação, mas não ainda finalizada, ele pode sim, aí vai ser o uso capião da fração ideal que corresponderá ao apartamento tal, entendesse? Então, cada caso a gente tem que analisar com profundidade e com documento, porque nós trabalhamos com prova material, né? Mas nesse Perfeito. sentido, sim. Perfeito, professor. Eu vou falar como tabeliã, adorei as colocações, porque me deu mais oportunidades e possibilidades de trabalhar em cima desses temas. Inclusive, já fui consultada, porque essas notícias circulam, né, no meio jurídico, então todo mundo consulta a gente, como vocês estão aplicando? Aí Sim. apresentam os casos concretos, promotores, juízes perguntando. Uhum. E eu acho que essa postura que o senhor apresentou hoje do registrador como um profissional mais ativo, né, e que também se disponibiliza para colaborar nesses imóveis que não têm matrícula, nesses casos mais complicados, porque às vezes Sim. é difícil, não vai ter só caso fácil, vão ter os casos complexos, né? E Uhum. aí vem essa atualização, essas novas formas de atuação que vão dinamizando o nosso trabalho. Essas são as minhas colocações. Muito bem. Eu gostaria de convidar também o Doutora nosso Ana, vice-presidente. Oi, sim, pode antes de falar. passar para o meu coloradão e meu querido amigo de muito tempo, grande registrador imobiliário, eu devo dizer o seguinte, ó, para tudo tem solução. Olha, Para tudo tem solução. E cada vez nós estamos descomplicando mais o registro. Olha bem, quem já leu o provimento 195, aquilo ali é uma preciosidade. Não tem o que você não resolva, mas você tem que ler, tem que estudar. Não basta só tu consultar e deixar. Eu já saneei 4 títulos aqui com o provimento 195, eliminando até um aditamento de escritura, compreendeu? Porque já estava lavrado, estava tudo certo, tudo perfeito, mas um caso madeiro material, admitir com saneamento, entendesse? E aí a gente vai resolvendo. Para tudo tem solução. Basta ter interesse e boa vontade. verdade. Aí, o caso assim que eu visualizei aqui em Pernambuco foi o seguinte: tem uns loteamentos antigos, né, sem matrícula Sim, de empresas, sabe esses casos, né? sim, E aí vem a parte com esses recibos, com essas promessas de compra e venda. Aí o registrador, às vezes, não tem essa experiência desses novos institutos, fica um pouco inseguro. Então, esses debates vão, né, fortalecendo esses conhecimentos. sim. O É professor super André necessário, Vilaverde, né? Super necessário esse contato super, aí. Porque total. se não fosse, Ana, nós não estaríamos aqui.
E eu Exato. sendo para debater, olha aqui, veja bem, hoje nós somos 3.660 registros de imóveis no Brasil, distribuídos nos 5.570 municípios. Nós somos o maior número de registros de imóveis do mundo. Em Sim. segundo lugar está a Espanha, que tem 1.100. E o Poxa. meu amigo André sabe, lá no Conselho Deliberativo é um profissionalismo total. Na Direx também, que é a direção comandada pelo grande Juan Pablo, tá? Que está de aniversário hoje, nossos parabéns aqui, por toda a equipe aí, por esse grande personagem, presidente da Direx, tá? Nós estamos fazendo um trabalho que nós queremos ser o melhor do mundo. Grave isso aí. Nós queremos ser o melhor registro de imóveis do mundo, porque o notariado já está assim com a régua muito alta. A cada dia surpreende positivamente. O último encontro agora, por exemplo, o registro digital, a integração com o notariado. É isso que nós queremos, tá? E é um futuro próximo, né? Isso aí É. está sendo anunciado, um futuro muito próximo. Então, professor André Vilaverde, quer falar algumas palavras agora, nesse final? Queria só agradecer meu amigo Lamana Paiva, né, Colorado, e já me comprometer aqui publicamente, viu, Lamana, para ir fazer uma visita para você aí, para receber esse livro e Esse, também para conhecer o nosso estádio do Glorioso Internacional. E eu queria, eu recebi muitas perguntas, viu, Lamana? Foi muitas sim. perguntas mesmo, e aí eu queria ver se eu posso te enviar essas perguntas. Claro, Depois, né, eu divulgo nas redes sociais aqui para os claro que associados sim. também né, as suas respostas, algumas perguntas Sim. bem interessantes. Uma Uhum. delas, o professor até já respondeu com a fase 5, que tem uma Tá. grande divergência, me parece aí um conflito aparente de normas entre o 216b e o provimento, né, e o artigo 440, Uhum. sobre o ITBI. Então, o artigo 216b, ele fala, né, que tem que ser apresentado o ITBI já no requerimento, e aí o Sim. professor, pelo jeito, já entende Não, que não há é. necessidade, né? Isso. Como nós temos independência, né, nesse sentido, nós somos autônomos em função do princípio da qualificação, eu posso, como conhecedor, não exigir lá no início. O tributo vai ser recolhido. Ele vai ser na fase 5. O que que achaste das fases aí, hein? Sensacional. Hum? Professor é sempre didático, né? Já vou colocar aqui a verbação de existência também nas Uhum, matrículas aqui do segundo registro de imóveis. Professor, é sempre uma grande alegria, uma grande honra, né, de uhum. poder aprender sempre com o professor, essa capacidade de síntese, de colocar. Tem pós-graduação que não consegue passar o que o Lamana Paiva passou hoje em uma hora, então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. E, professor Lamana, eu queria deixar um convite pessoal aqui, olha, Sim. a partir do dia 22 de setembro, vão abrir as inscrições, Segunda-feira. segunda-feira, o Simpósio de Inovação do Século XXI, que vai ocorrer aqui na SMAP, tá? O Opa! evento vai ser no dia 14 de outubro, então coloca na sua agenda aí, dia 14 de outubro, Sim, o evento a gente vai ter a presença aqui do Caleb, nosso super tecnológico Caleb lá de São Paulo, vai dar uma palestra certo. sensacional sobre tecnologia, a Sim, Patrícia Ferraz, diversos tá. juízes aqui, Então, né, vai estar com a presença do presidente do tribunal, Sim. corregedor-geral aqui de perfeito. Pernambuco, né, o presidente da Noreg, presidente da ARIP, então muita gente para passar o conhecimento sobre as novas tecnologias. Deixa o convite para todo mundo. E professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por participar com a gente desse nosso projeto. Uhum. Eu que E agradeço, sabe que eu sou a pessoa que tento transmitir tudo aquilo que eu aprendi e que sei. Eu não guardo para mim. Eu distribuo, faço com prazer isso, entendeu? E aqui, pela tua manifestação querida, amada, amável e essa gentileza, esse carinho, eu vou sortear 2 livros. Agora aqui eu da Uso Olha Capião. aí, ó. Pernambuco sai na frente. Uso Perfeito, Capião, professor. não aparece nada. Vou ter que falar com esse ONR aí, por que que não apresenta nada, tá? É o fundo É por causa do digital, fundo aí às verde, vezes, o fundo digital às vezes isso, não aparece. aí ele não Ah, é deixa o fundo aparecer. digital? Então Isso, depois tu isso. sorteia os dois e me manda o endereço com os nomes que eu remeto daqui para lá, tá? Perfeito, Pessoal, Perfeito, perfeito. professor. muito, muito Mas, obrigado pela gente. professor, deixa a gente só encerrar com algumas palavras. A gente também está aqui hoje com a nossa presidente do CNB Pernambuco, Deise Nunes.
que sempre participa das nossas aulas e também participa desse projeto. Eu gostaria que ela Certo. desse algumas palavras. Boa. Até essa questão da integração, né, Deise? Do notarial com o registral. Sim, Exatamente. Professor Lamana, é um prazer revê-lo, né? O senhor da mesma foi forma. meu professor na pós-graduação aqui em Recife, aquela Uhum. primeira de Direito Notarial e Registral, acho que em 2008 para 2009, Ah, né? não fala a data, por favor. Que era o Mas, IBEST, né? O isso, no IBEST. IBEST, que também me compromete, né? Falando da data, também me compromete. Olha aqui, deixa eu dizer, Deise, o IBEST teve o maior curso já realizado de direito notarial e registral no Brasil. Não É teve o que verdade. superar. Talvez agora, digamos assim, o Kimpel, né, que tem um Isso. conhecimento, uma base muito boa, mas o IBEST me chamou a atenção, por isso que eu corri esse Brasil todo aí. Então, é um prazer revê-lo, né? Na época que eu fui sua aluna, eu era registradora de imóveis, agora eu sou tabeliã, né? E sou uma defensora, né, da extrajudicialização para Sim. qualquer atividade extrajudicial, né? Certo. E a gente pode perceber que um instrumento simples, que já existia há muito tempo, que é a notificação extrajudicial, como pode prevenir vários litígios, né? Sem Uhum. necessariamente ter o fim para uso capião, ter um fim para adjudicação compulsória, mas a notificação em si é um grande instrumento que nos ajuda a extrajudicializar e prevenir um Uhum. monte de litígios aí. Então, é um prazer revê-lo. Estamos à disposição. O CNB está de portas abertas para o senhor. Quando quiser vir a Pernambuco, não hesite em nos procurar, porque será um prazer, né? O senhor já Perfeito. conhece Pernambuco, mas sempre tem coisas novas para aprender e para apreciar aqui no nosso estado. Beleza, eu agradeço muito a gentileza do convite aí também, né? E sabe que eu estou sempre à disposição. Eu sou um, eu tenho três paixões na minha vida, né? Posso dizer as três? Pode. Claro. A quarta eles vão me tripudiar, né? Mas então vamos lá. Primeira, tá? A minha família, que eu não abro mão, porque é a base, é o alicerce, é tudo aquilo que nós precisamos, bons momentos e outros momentos difíceis também. Segundo, a atividade que eu exerço. Eu digo de boca cheia, eu amo de paixão. E terceira, o glorioso Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. E daí o André diz, mas e os amigos? Em quarto lugar. Parabéns, parabéns, Pode professor. ser? Foi sempre um prazer. Valeu, minha gente. Um abraço para todos. Tudo de bom. Ok, Sucesso professor. aí. Então, muito obrigada. A gente agradece aqui em Pernambuco sua disponibilidade, seu tempo, o carinho na exposição de hoje. Hoje tivemos muitos tabeliães, muitos registradores, muitos colaboradores, muitas pessoas pediram o link para assistir a sua aula e Olha foi aí, ó. disponibilizado para todos. Hoje não é uma aula apenas para associados, é uma aula Uhum. aberta para Uhum. todos que se interessaram por esse tema. Então, temos advogados também aqui presentes hoje. E com isso, nós encerramos a aula de hoje, professor, com esse agradecimento especial e desejando ao senhor muito mais sucesso. Ficamos por aqui, tá bem? Boa noite. Bem, eu retribuo para todo o pessoal aí do estado de Pernambuco. Felicidade para todos e todos os demais amigos do Brasil todo. Grande abraço. Obrigada, Tchau. professor. Até logo. Até.